cidade de Piracicaba. E aí meu pai montou uma empresa junto com meu tio e foi morar no sítio. Eu fui morar afastado da cidade. Todos aqui sabem o que é sítio. Eu estava no Panamá, eu falei sítio, todo mundo ficou olhando. Eu fui tentar consertar, usei uma palavra parecida e eu descobri que era uma palavra feia. E acontece muito disso, né? Você acha que você está tentando consertar. Um exemplo, eu estou com vergonha, eu estou embaraçado. Se você falar lá, isso é grávido. Então, nossa, você está grávido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. Então eu sempre corro esse risco depois. Mas voltando à história, eu fui morar no sítio e lá tinha uma igreja muito pequena. Não tinha pastor, eram os membros mesmo que comandavam o culto, que pregavam, que louvavam. Tipo assim, eu conheço muito hino. E Inar jovem não gosta muito disso hoje, mas eu conheço quase todos porque só tinha isso. As pessoas lá só cantavam isso. Então eu agravei os hinos e graças a Deus também é uma base muito forte na minha vida isso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar à noite e os cultos eram de segunda e quinta-feira à noite. Aí eu já não ia nos cultos de segunda e quinta-feira. Domingo de manhã tinha escola dominical e o culto. Só que o que acontecia? Na frente da minha casa tinha um campo de futebol. Eu comecei a crescer, comecei a jogar bola. Domingo de manhã, parei de ir na igreja. Fui trabalhando em um clube de música sertaneja, que a região da minha cidade é muito forte o sertanejo. Eu comecei a trabalhar nesse clube com 14, 15 anos. Eu fazia uma troca, eu ia lá, ganhava R$50 e podia ver todos os artistas famosos da época. Leonardo, Daniel, Edson e Hudson, todos esses caras. Eu conheci eles pessoalmente. Só que isso também começou a acarretar algumas coisas. Eu comecei a beber. Aí eu comecei a trabalhar no bar desse clube. E aí eu fazia a troca. Tipo assim, eu queria conversar com as meninas, então eu oferecia a bebida, então eu ficava amigo das meninas. E assim, conversava com as meninas. E comecei depois a trocar o meu salário nesse clube. Eu falava para o dono assim, não precisa me pagar, deixa beber. Aí eu bebia muito, saía com muita bebida assim de dentro do bar, encontrava as pessoas. Nesse período, um dia eu estava no banheiro, encontrei 2 amigos meus e foi a primeira vez que eu usei droga na minha vida. Foi a primeira vez que eu cheirei cocaína. E aí eu gostei do negócio. Comecei a usar cocaína. E aí esse clube, ele ficava perto da minha cidade, 30 quilômetros. E a 5 quilômetros dele tinha uma cidade pequena também, de 7.000 habitantes. E eu tinha muito amigo lá, por causa desse clube. E o que eu comecei a fazer? Eu voltei a morar em Piracicaba, aí eu vim encontrar esses amigos nessa cidade. E aí eu usava droga junto com eles. Aí eu descobri o quê? Que eles iam para a minha cidade para comprar droga, para depois a gente usar junto na cidade deles. E eu tive uma ideia. Eu falei, já que eu venho de lá e eles vão daqui para comprar, então eu vou cortar esse caminho. Eu trago para eles e ganho dinheiro. Conheci um traficante muito conhecido em Piracicaba e comecei a levar droga. Eu comprava, preparava a droga e levava para eles nessa cidade pequena. E montei um pequeno ponto de droga. Eu, mais um primo e um amigo. Porque eu não tinha carro, o amigo tinha carro, meu primo tinha casa. Então, assim, cada um ajudava o outro. E comecei a ganhar dinheiro com isso. Só que sim, como eu falei, os jovens que escutaram essa semana, primeiro que o dinheiro do jeito que vinha, sumia. Assim, eu cheguei a tirar R$4.000 numa sexta-feira. No domingo eu tinha dinheiro para comprar só um pouquinho de droga para começar na semana que vem de novo. Porque eu não sei aonde o dinheiro ia, porque era um dinheiro maldito. E o que aconteceu? Por muitas vezes Deus me livrou de ser preso. Uma das histórias que eu sempre conto, eu estava com mais de 70 papéis de cocaína no bolso da minha calça. A polícia vinha vindo, não ia dar tempo de eu jogar essa droga fora. E o que aconteceu? De repente a polícia parou na esquina e ficou por um tempo, foi o tempo de eu tirar toda aquela droga e jogar fora. E aí, eu passei perto da polícia, como não quer nada, fui um pouco lá para o movimento, depois eu voltei, peguei toda a droga e saí vender de novo. Muitas coisas, eu vi uma pessoa, eu voltando de uma chácara uma vez que eu tinha bebido, a pessoa morreu no meu braço. Eu vi um acidente que foi livramento de Deus, porque o carro que eu estava começou a dar problema, eu encostei, eu descia, não achava nada no carro. Foi o tempo que Deus parou o carro, porque vinha vindo um outro com a pessoa bêbada e acabou chocando 2 carros. E aí eu fui prestar socorro,
E o que aconteceu? A pessoa morreu no meu braço. Eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir, porque eu fechava o olho e eu lembrava da cena. Então assim, foram livramentos de Deus para a minha vida. Só que no período que eu era criança, minha avó me perguntava assim: Wesley, o que você vai ser quando crescer? Eu falava: pastor. Quando eu estava nessa vida, minha avó falava: você lembra do que você falava quando era criança? Eu falava: vó, eu era criança falando. E ela falava assim: não, mas você falou e eu acredito nisso. E eu: não, vó, esquece desse negócio, tem nada a ver. E passava. E a minha avó sempre tocando nesse assunto: você lembra do que você falava? Vó, esquece disso. Mas você conhece, Wesley, você sempre falou isso, você conhece a Bíblia, por que isso, Wesley? E eu falava: vó, esquece dessa história. E sempre aprontando. Até que um dia, o capitão da polícia militar dessa cidade foi e perguntou assim: quem que é o japonês? E era o nome que eu usava. E aí eu falei: cara, está na hora de sair desse lugar. Eu saí, nunca mais voltei nessa cidade. Agora, por incrível que pareça, é um testemunho isso, que a missão da gente é em todos os lugares. A palavra de Deus fala: recebereis poder e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a minha Jerusalém é a minha cidade, é a minha casa, é o meu bairro. Então assim, se uns anos atrás eu vendia droga nessa cidade, essa cidade chama Saltinho. Hoje ela é alvo da minha oração. Há um mês atrás eu estava lá, um amigo meu começou um ponto missionário, uma igreja lá, e eu quero ajudar ele, porque os amigos que compravam droga de mim naquela época, eu consigo encontrar eles às vezes lá. E eu falei assim: cara, eu vou ganhar esses caras, porque eles vão perguntar para mim: Wesley, vamos beber, vamos usar droga? Eu falo: cara, mudei de vida. Então eu tenho algo para testemunhar na vida deles. Amém? E o que aconteceu nesse período? Chegou um momento que eu parei de usar droga. E assim, parece engraçado, mas sempre tem mulher no meio do negócio. Eu parei de usar droga porque eu queria conquistar uma menina. Aí eu fui para a igreja, e aí não deu certo. Não foi na Metodista, eu estava em uma outra denominação. Não deu certo, mas foi o período que Deus me afastou dessa vida. Passou um tempo, e o pastor dessa denominação falava assim: foi uma igreja que ficou muitos anos fechada. E o pastor dessa denominação falava assim: quem já foi daqui ainda vai retornar, porque o bom filho a casa torna. E aquilo batia no meu coração, porque eu cresci metodista. Até que um dia eu criei coragem, porque a gente, quando se afasta da igreja, a gente tem medo. E é um pouco da base do que eu vou pregar hoje. Eu vou falar sobre medo, e foi muito doido. Porque assim, eu não gosto de contar o que eu vou falar. Eu não conto para ninguém, é eu e Deus. E a Vivi ontem perguntou para mim assim: você vai falar do quê? Para a gente pensar em um louvor. Eu não vou contar. Hoje até a Gil falou para mim assim: qual é o seu texto? Não vou contar. Eu não gosto de contar. Eu guardo eu e Deus, e aí no momento deixa Deus fazer. E o que aconteceu? Eu estava com medo de voltar nessa igreja, mas foi aniversário e eu fui lá. Mudou de pastor, vou lá conhecer outro pastor. Mas fui bem quietinho, para ninguém ver, sentei assim meio que camuflado no meio do povo. E aí o que aconteceu? No final do culto eu tive a brilhante ideia, graças a Deus eu tive essa ideia, de falar com o pastor assim: pastor, vai em casa tomar um café? Só que o que eu imaginei? Vai levar uns 3 meses. O pastor falou: pode ser sábado? Eu falei assim: pode, né? Não esperava. Mas tudo bem, na sexta-feira eu fui para a balada beber. Ele chegou no sábado em casa, eu estava de ressaca, cheirando álcool. E eu falei para ele: pastor, o senhor chegou, eu estou de ressaca. Ontem eu saí, fui para a balada assim assado, e estou aprontando, mas a minha vida é assim. E minha mãe na janelinha escutando, fazendo alguma coisa para comer, não acreditava de tudo que eu estava contando para o pastor. Pastor, eu brigo com a minha mãe, às vezes a gente discute, eu sou beberrão mesmo, e eu não gosto desse negócio na igreja, eu não gosto daquilo. Assim, eu armei um monte de coisa. E o que aconteceu? Pastor, não, tudo bem, vamos orar? Mas esses pastores com essa ideia de orar sempre, né? Aí ele pegou e falou para mim assim, chamou meus pais, fez um momento que a gente falou: vocês têm que se perdoar, tem muita mágoa guardada. Beleza. Aí ele falou: Wesley, hoje a gente está começando um trabalho com os jovens lá na igreja. Se você quiser ir, fica à vontade. Não, pastor, beleza. E nessa conversinha falou: pastor, sabe o que eu não admito? Tem um monte de jovem na igreja, lá no Matão.
tem 50, 60 jovens, e no sábado vai 5. Quando eu fui líder de jovens lá, pastor, eu não gostava disso, porque esses jovens são descompromissados, esses jovens não gostam de nada e tal. Aí ele, não, fica tranquilo. Aí eu chego na igreja, aí ele foi embora, eu liguei para 3 amigos para ir para a balada de novo. Hoje eu sei que era a vontade de Deus, eles deram umas desculpas, eu fiquei meio bravo, falei, então eu vou para a igreja. E lá na igreja tinha 5 jovens, 6 comigo. 6 anos sem pôr o pé na igreja, quando eu volto tinha 5 jovens, comigo 6. Falei, tudo que eu falei para o pastor, aí está acontecendo. Eu avisei o pastor, ele não acreditou em mim. E aí o que aconteceu? No final ele fez um desafio para esse jovem, falou, eu quero começar um trabalho novo, e eu queria que vocês fossem a base desse trabalho. Você topa? Você topa? Você topa? Eu, sim. Aí virou para mim, e você, Wesley, topa? Eu falei, pastor, nem na igreja eu estou vindo, o senhor está louco? Ele falou, não, mas eu quero que você faça parte. Pastor, o senhor não entendeu, eu ia para a balada, eu não fui, é porque não deu certo. Não, mas eu gostaria que você fosse. E teve uma coisa que eu sempre tive na minha vida, eu nunca quis assumir compromisso, mas quando eu assumia, e principalmente com a igreja, eu falava, eu não estou assumindo compromisso com o pastor, eu estou assumindo com Deus, então aí a coisa é um pouco mais diferente, aí a coisa pega. E aí eu assumi esse compromisso. O que aconteceu? Nada de balada mais, nada de cerveja, nada de bagunça. E aí, passa-se um tempo, fazia 2 anos e meio que eu esperava por uma cirurgia no joelho. Quando eu tomei essa decisão, a cirurgia saiu. E foi muito interessante, que eu estava passando na frente da Santa Casa. Senti algo no meu coração, para perguntar da sua cirurgia. O incrédulo aqui ainda falando, coisa da minha cabeça. No outro dia, eu passando de novo, para perguntar da sua cirurgia. Encostei a moto, fui perguntar, a moça falou, está liberada essa cirurgia. Vamos marcar o dia para fazer. 10 dias depois eu estava fazendo a cirurgia. Estava recuperando o joelho que eu tinha arrebentado o tendão 2 anos antes. E aí Deus começou a mudar a minha vida. E aí Deus começou a tirar os medos da minha vida. E quando Deus começa a tirar o medo da nossa vida, as coisas que você muitas vezes, às vezes, tem medo, não consegue caminhar, você começa a olhar de outra perspectiva, e isso começa a levar você a viver coisas que você nunca imaginou. No meio desse período, um dia eu estava sentado na calçada da casa da minha avó. Eu tinha usado droga, não agora, tá? Voltando no passado. Eu tinha usado droga a madrugada toda, e eu estava pensando assim, Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu lembrava de quando eu era criança, da base que tinha sido formada na minha coisa, quando eu falei da escola dominical. Eu lembrava das promessas que Deus tinha na minha vida. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu falei, Deus, eu sonhava um dia e conhecer outro lugar, e até agora nada, Deus. Se eu continuar desse jeito, ou eu vou morrer, ou eu vou viver na rua. E aí, eu acho que Deus ouviu aquilo lá, quando eu falei aquilo. Não, tenho certeza, Deus ouviu aquilo. E passado alguns anos, Deus começou a mudar a minha vida. Teve um congresso de missão e discipulado na minha cidade, da 5ª e 8ª região. E eu fui como apoio, como ajudante. Eu já tinha passado pelo encontro com Deus. Deus já tinha começado a mudar meu caráter. Gente, pensando em uma coisa difícil de acontecer, é mudar o caráter da pessoa. Muitas vezes tem coisas que são confortáveis na nossa vida. A gente não quer que mude porque não é bom. É ruim, porque você está acostumado com aquilo. Mas o que aconteceu? Deus foi mudando devagarzinho. Eu gosto de brincar que parece que Deus enfiava a mão no meu coração. Sabe quando você está tirando o mato e você escuta toda a raiz estourando? Eu gosto de brincar que Deus enfiava a mão no meu coração e estava puxando tudo para fora. Doía, muitas vezes, quantas vezes eu falo assim, não vai valer a pena, deixa quieto, isso daí não precisa mexer, Deus. E Deus, não, vamos mexer. E aí o que aconteceu? Nesse congresso de missão e discipulado, Deus despertou meu coração para a missão. Depois disso, eu fui em 2017 para o Treina Malta. Pensa num cara que enrolou, coitado do Felipe Regis, 1 ano. Ele, não, eu vou investir na sua vida, é bom, cara. Não, eu vou ir perto, eu estou contando com você. Não, eu vou. No fim, eu fui. E aí começou a mudar
toda a minha vida. Mas eu contei um pouco da minha história, mas vamos para o texto. Gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de 1 Reis. Eu escolhi esse texto porque a gente estava lá nos Ribeirinhos e num bate-papo. Na sexta-feira de manhã, foi na sexta-feira, Lê? No encerramento de tudo, a gente citou esse texto e aquilo ficou martelando no meu coração. Ficou martelando no meu coração. E eu falei, cara, não pode ser coincidência, só pode ser cristocedência. 1 Reis 19, versículo 19, é um texto muito conhecido. Amém? Fala assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, então eu irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra, ó Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Que eu venha ser instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Que não venha ser eu falando, mas venha ser o teu Santo Espírito falando através de mim, ó Deus. E que essas palavras, ó Deus, possam encontrar espaço, um lugar no coração de cada um aqui, ó Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero focar só no último versículo, que fala assim, que Elias queimou tudo, cozinhou a carne, trazer para os dias de hoje. Ele fez um belo de um churrasco. Deu de comida para todo mundo e saiu seguir a Elias. Por que eu escolhi esse texto? Porque ele também fala muito com a minha vida. A partir do momento que eu tomei uma decisão, eu contei um pouco da minha história. A partir do momento que eu tomei uma decisão de servir a Deus, eu tive que começar a deixar coisas que para mim eram muito importantes. Que para mim eram coisas que eu sonhava. Se tem uma coisa que eu tenho um sonho, assim, e às vezes eu tenho que controlar isso, um dos meus sonhos é ter uma SUV. O meu sonho é ter uma Captiva. Eu acho demais aquela caminhonete. Só que eu entendi que isso daí ia me segurar no meu lugar. E eu não ia caminhar para as coisas que Deus queria para a minha vida. E muitas vezes Deus nos pede isso. E a gente tem medo de largar as nossas coisas. Coisas que até certo ponto elas são importantes. Mas às vezes ela atrapalha a nossa caminhada com Deus. Falei, se encha de orgulho agora. Se tem uma pessoa que é muito parceira minha, duas pessoas que são muito parceiras minhas, é o Leandro e o Daniel. Mas o Daniel tem uma história muito interessante. Em abril, o pastor Luciano lá do Panamá, ou na verdade o Felipe Regis me mandou uma mensagem e falou, cara, preciso te ligar. Você tem uns 20 minutos para a gente conversar? Eu falei, pode ligar. Para quem não sabe, eu não contei isso, eu trabalho com meu pai hoje, e é um fruto de oração, porque um dia eu falei para Deus, Deus, me dá um trabalho que eu possa servir o Senhor e ao mesmo tempo me sustentar. E Deus deu a oportunidade de eu ter um pequeno negócio junto com meu pai, que me dá liberdade às vezes de sair, lógico, programando tudo, organizando tudo, mas eu consigo sair. Em abril, o Felipe me ligou e falou assim, cara, é o seguinte, o pastor Luciano falou comigo e ele queria caminhar com algumas pessoas, porque pessoas que estão com o coração aberto a fazer missão, e que se Deus chamar para ir, não vai ter problema. Você conhece alguém? Eu falei, conheço, Daniel. E indiquei o Daniel. Aí na primeira conversa que a gente teve pelo Zoom,
pastor Luciano falou assim, ele teve um momento com a gente e falou assim, agora eu quero fazer um desafio para vocês. Vai ter um treinamento da TMS Global, que é a agência missionária lá dos Estados Unidos. Ela tem 250 missionários espalhados no mundo todo. E eu falei, cara, eu quero fazer esse curso. Agora, como eu vou fazer, eu não sei. Aí ele falou, só que ele é no final de junho. Eu falei, ok. Beleza. Eu já tinha me programado para ir para o projeto Panamá, que é da agência Malta. Falei, só vou ter que mudar a data. Só que eu não tenho dinheiro para ir fazer um curso, voltar aí de novo. Então, eu vou ter que ficar todo esse tempo. E aí eu falei, então eu vou. E aí eu fui conversar com o Daniel. E aí, cara? Ele falou, eu acho que eu vou para o TMS só, né? Eu falei, não, mas já que você vai ficar. Ele falou, e aí vem um negócio que me surpreendeu muito. Ele orou. Eu sei que ele conversou com a Natália. E ele decidiu pedir a conta do emprego. 5 anos trabalhando na mesma empresa. Ele queimou o arado dele. Fez um belo de um churrasco. E foi ficar 40 dias junto comigo lá no Panamá. A gente aprendeu muito. Muitos contatos. Só para vocês terem ideia, tinha alguns missionários que estavam lá. O que menos ficou em tempo de missão foi 7 anos na Hungria. O que mais me impactou foi uma família que fazem 10 anos que estão na Índia. E poder ouvir as histórias deles assim, valeu todo o sacrifício. Valeu todo o tempo lá. O ano passado eu vendi minha moto. Hoje eu ando de a pé, às vezes de Uber. Às vezes ainda sou obrigado a escutar, o carro está na garagem, eu vou usar o carro. Não, mas você vendeu sua moto. Mas Deus honra. Esse ano eu ganhei minha passagem de ida para lá e Deus me deu uma namorada. Glória a Deus. Que é panaminha e chinesa. Ela é filha de chineses que vivem no Panamá e namora um brasileiro, muito missionário. E o que aconteceu? Mas eu vi Deus agir na vida do Daniel. Nos últimos dias que a gente estava lá, o dinheiro já não tinha dinheiro. E eu lembro que algumas pessoas fizeram até uma brincadeira. E assim, olha que interessante, são pessoas que estavam na missão com a gente. Mas uma pessoa, ela deu uma errada na brincadeira e falou assim, como que vocês vão sobreviver os últimos 3 dias? E eu lembro da palavra do Daniel, Deus vai prover. E a gente tinha dinheiro assim, se a gente comesse, né, ia ficar até na sexta. Se a gente comesse segunda e terça, ia faltar quarta, quinta e sexta. E vamos ver o que vai acontecer, mas Deus vai prover. Na terça-feira, o pastor Luciano, quero convidar vocês para comer em casa. Ganhamos a terça. Aí fomos para a quarta. O dinheiro da terça vai para a quarta e quinta. Na quarta-feira, as meninas que estavam juntas, a gente vai embora, mas fez uma compra, sobrou alguma coisa. Sobrou dinheiro, sobrou a comida da quarta. Na quinta-feira, a minha namorada, que ainda não era namorada, a gente estava conversando, falou, quero convidar vocês para comer. Foi a quinta, sexta-feira a gente veio embora. Mas Deus supriu todos os espaços. Quando Daniel voltou, a maior preocupação dele era assim, e agora, o que eu vou fazer? Estou sonhando casar. Foi a coisa que eu mais escutei no quarto, foi isso. A gente vai casar. E um solteiro dando conselho para um cara que sonhava casar. E aí, o que aconteceu? Quando o Daniel volta, a empresa que ele tinha saído falou, até o final do ano a gente ainda está aberto. Você não quer trabalhar com a gente? Então, assim, até o final do ano o Daniel está trabalhando. Mas aí a gente é um pouco mais louco. Porque a gente queimou os nossos arados. A gente entendeu isso aqui. Muitas vezes a gente tem medo. E assim, se você perguntar para mim, Wesley, você tem medo? Morro de medo. Eu contei para os jovens essa semana, quando a gente estava lá. Quem é mais velho aqui vai lembrar. Tem aquele filme Indiana Jones, Em Busca do Cálice Perdido. Buscando o cálice perdido. E no final do filme, não é spoiler porque o filme tem mais de 25 anos, né? Mas tem um momento daquele filme que ele vai ter que passar um precipício. Só que não tem passarela nenhuma. E aí ele percebe que tem uma passarela ali, só que ela é invisível. É a confiança, mas o medo muitas vezes faz a gente não ir. Só que quando a gente largou tudo para trás, a tendência é só ir para frente. Sabe quando Jesus fala para os discípulos, vocês não querem ir também? E aí Pedro responde assim, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Se não tem lugar para a gente ir. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então assim, eu olho para a minha vida e falo assim, bom, não tem mais o que eu voltar. Se eu voltar, eu só tenho a perder, então eu vou para frente. E naquele filme tem um momento que o Indiana Jones,
pisa. Mas não tinha nada. E eu gosto de dizer, eu falei para os jovens lá, que a hora que você dá o passo, Deus coloca a mão. Em todo o tempo. Então você deu um passo, Ele vai colocar a mão. Oi? Exato. Então o que acontece? A gente muitas vezes tem que dar esse passo sem e confiar em Deus, que Deus está colocando a mão embaixo dos nossos pés. Por que muitas vezes a gente não faz isso? Quer ver um exemplo bíblico? Quando Jesus chama Pedro, Pedro larga as coisas e vai caminhar com Jesus. Quando Jesus é crucificado e morto, qual que é a primeira coisa que Pedro faz? Volta a pescar. Por quê? Porque ele não tinha afundado o barco. Se ele tivesse afundado o barco, eu tenho certeza que ele ia falar, bom, não dá para voltar mais. Agora daqui para frente. Jesus morreu, se ele ressuscitar, vamos juntos. Se ele não ressuscitar, eu vou continuar fazendo o que ele falou para mim fazer. Só que ele não afundou o barco, ele volta a pescar. Eliseu queimou as carroças, fez um belo de um churrasco. E quem foi Eliseu? O cara só fez o dobro de milagres que Elias fez. E o mais interessante, vou falar a verdade, depois que eu comecei a pensar, pensei agora que eu quero ser igual Eliseu, que depois de morto ainda ressuscitou uma pessoa. Então, que eu continue fazendo as coisas que Deus quiser até depois de morto. Existe um missionário, eu conheci a história dele o ano passado. Assim, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo, porque assim, além de eu ter vergonha, eu morro de medo de, às vezes, em algumas coisas que eu for falar, ela querer parecer assim que eu estou falando para se achar. Então, assim, eu tomo muito cuidado. A hora que a Vivi começou a falar, o Wesley foi para o Panamá 3 vezes, foi para o Chile, não sei o quê. Aí eu, não. Mas eu faço parte de uma outra agência que chama AMTB, não sei quantos já ouviram falar, que é a Associação Missionária Transcultural Brasileira. Dentro dela tem 79 agências. Todas se cruzam para poder dialogar. Então, por exemplo, uma tem barcos no Amazônia, mas não tem missionários. A outra tem missionários, mas não tem barco. Então, elas se conversam através da MTB para juntas poderem chegar a fazer missão. É o que a gente da Malta tem feito, por exemplo, com a MEAP. A gente tem a vontade de trabalhar com ribeirinhos, mas não tinha o contato. Então, a gente fala com a MEAP abre a porta e a gente vai. Então, é o que a MTB faz. E através da MTB eu tive contato com o pessoal da Frontiers, e ela me contava sobre um missionário que foi o sonho dele, há mais de 100 anos, era poder levar o evangelho para quem não sabe, existem muçulmanos no sul da China. E ele queria evangelizar esse povo. E aí o sonho dele era fazer isso. E ele era filho de um cara milionário nos Estados Unidos. E o pai queria que ele cuidasse de toda a fortuna dele e da empresa. Porém, ele queria fazer a missão. E ele largou tudo e começou a fazer a missão. Só que antes de ir, ele foi para o Egito. Passar um tempo lá. E quando ele chegou lá, ele pegou uma doença, ficou muito ruim e morreu. Só que nesse tempo ele escreveu na Bíblia dele 3 palavras. Sem regresso, sem voltar atrás e sem reservas. Ele não ia voltar para trás. Ele não ia ter mais reservas. E não ia retroagir. Quando ele morreu e não fez a missão e todas as coisas deles do Egito, voltou a mãe dele e viu a Bíblia escrito isso. E a mãe dele pegou os amigos dele, que ele fez um trabalho na universidade, se juntaram. Hoje tem um hospital enorme no sul da China, que foi a família dele que plantou lá. E muitas pessoas conheceram a Jesus através da vida dele. Ele queimou todo o arado, ele tinha tudo para voltar, porque o pai dele era multimilionário nos Estados Unidos. É dono de até hoje a empresa do pai dele existe, que ela faz leite, leite em caixinha, tem algumas coisas derivadas de leite nos Estados Unidos. E aí um pouco desse lucro sustenta esse trabalho lá na China. Por que eu estou querendo contar isso para vocês?
eu contei um pouco da minha vida. Eu entendi que muitas vezes temos que abrir mão e vai doer. Minha namorada esses dias atrás me perguntou assim: Wesley, você tem medo? Eu falei: tenho, quase todo dia. Porque se eu casar com ela, muito provavelmente eu vou para o Panamá. Como o Daniel vem para Teresina. Mas assim, a gente tem entendido que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de sonhos. Como eu falei, meu sonho é ter uma captiva. Talvez um dia Deus me dê essa oportunidade. Pode ser que a captiva, que era 2010, eu vou ter daqui uns 30 anos. Então, mas talvez Deus me dê esse presente. E o mais interessante é que toda vez que a gente faz alguma coisa que Deus pede, Ele nos dá um bônus. Vou ser bem sincero para vocês, eu estou muito cansado. Eu fiquei 40 dias no Panamá, voltei, fiquei 27 dias na minha casa e estou aqui. Mas nada paga as coisas que Deus nos fez viver nessa última semana. Eu fiquei doente essa semana, eu acho que tudo que tinha aconteceu comigo. Meu pé inchou, eu não conseguia caminhar. Depois eu tive febre, depois o meu olho começou a ficar vermelho. Graças a Deus tinha 2 enfermeiras que me ajudaram a passar por esse momento. Wesley, você se arrependeu? Não. Estou cansado? Estou. Mas valeu a pena em cada segundo. Eu acredito que se a gente pudesse perguntar para Eliseu, valeu a pena você queimar tudo zarado? Porque pelo jeito aqui, o homem era bem de vida. Valeu a pena você queimar tudo o que você tinha, fazer um churrasco e seguir a Elias, ou melhor, seguir a Deus? Tenho certeza que Ele vai falar: valeu a pena. Valeu a pena, Wesley, você vender sua moto? Valeu a pena. Valeu a pena você mudar de vida? Valeu a pena. Daqui 7 meses, Deus quiser, eu vou estar indo para Gana. Já me mandaram um histórico de como vai ser esses 3 meses. Vai valer a pena? Vai valer a pena. Porque cada vez que você escuta uma pessoa a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, você fala assim: Deus, obrigado por essa oportunidade. Você vê uma criança que não tem nada receber R$1 de uma tia, que ela podia comprar uma bala. E no momento de oferta da igreja, ela ir lá colocar esse R$1 como oferta. Vale cada centavo. Você vê um menino que os amiguinhos estavam zombando dele porque ele vive com o pai, a mãe abandonou. E os amiguinhos falando: você não toma banho, você é fedido. E aí, por causa de uma pessoa abraçar e falar: você é importante para mim. Depois ele vir entregar um presente para ela, falar assim: ó, eu desenhei para você. E aí você olhar aquele desenho mais simples, mas foi de coração. E a hora que você vai embora, a menininha vai até no porto dar tchau para você. Valeu a pena? Vale a pena eu ficar fora 1 semana da minha casa? Vale a pena eu renunciar muitas coisas da minha vida? Vale a pena ficar doente lá? O que eu falo para os irmãos? Muitas vezes Deus vai pedir algumas coisas difíceis para nós. Coisas difíceis de abrir mão, difíceis de entregar. Às vezes as pessoas vão zombar de nós, vão falar assim: por que você está fazendo isso? Eu já escutei de familiares meus: o dinheiro que você já gastou com suas viagens aí, você já poderia ter dado uma entrada em uma casa. Aí eu quero poder falar igual o John Wesley dizia: a minha paróquia é o mundo. Vale que a gente possa ser como Eliseu, que queimou os seus pertences, sem olhar para trás, deu um tchauzinho para a família, porque a família é importante, e foi fazer o que Deus pediu.
Que a gente possa ser como Pedro, depois de todo o problema, quando Jesus ressuscita, ele abre mão de tudo, e por causa do evangelho ele é crucificado, de ponta cabeça. Como Paulo, de perseguidor, um proclamador do evangelho, que entendeu que a sua vida não era mais importante que viver para Deus, tanto que ele fala, era para mim, eu desejo morrer porque eu queria estar no céu perto de Deus, mas enquanto eu estiver vivo eu quero pregar o evangelho, para alcançar as pessoas. Que a gente possa fazer isso da nossa vida, em todo o tempo. É difícil, muito difícil. A Bíblia fala que por causa do evangelho a gente vai sofrer, a gente vai ser perseguido, as pessoas vão tirar sarro de nós. Mas você poder ver uma menininha que ganha um violãozinho, um ukulele, e fica mandando mensagem cada 10 minutos. Tio, eu fiz uma nota. Não tem preço, né, Lê? Compra outro ukulele. Deus dá a oportunidade. Se tem uma coisa que eu descobri na minha vida, que falar o evangelho, proclamar o evangelho para as outras pessoas, é a coisa mais gratificante que tem na nossa vida. Se não for para isso, Deus pode me levar. Me tira antes que eu me perca de novo. E que isso possa ser não só na minha vida, mas possa ser na vida de vocês. E fica um apelo, como parte, vou falar como Malta, fica um apelo para a igreja. Se vocês não puderem ir, apoiem as pessoas que vão. Sonhem com elas, chorem com elas. Amém? Mas eu queria convidar você, que muitas vezes tem sonhado em fazer a vontade de Deus. Tem sonhado, seja aqui no bairro da igreja, seja no seu bairro, seja na sua família, a fazer a vontade de Deus, mas por medo, tem deixado o barquinho no porto, tem deixado a carroça guardadinha, porque se não der certo eu tenho para onde voltar. Que você possa ter coragem de queimar a carroça, fazer um belo churrasco, me chama, afundar o barco. Para mim falou muito isso. A gente estava sentado lá nos ribeirinhos e eu olhando os barcos, e eu falei uma hora para o Lê, olhando para esses barcos, você consegue pensar em alguma pregação? Eu até fiquei brincando, vai mano, eu vou filmar, fala alguma coisa. Mas assim, o que mais batia no meu coração, assim, Deus, o barco está amarrado, diz que na minha vida ele possa estar afundado, para mim não voltar para trás, porque o que eu tenho vivido, só o Senhor me permitiu eu estar lá no Panamá. Para quem sonhava sair do país, eu fui para o Panamá 3 vezes, fui para o Chile esse ano, conheci a Colômbia, o Peru, porque Deus permitiu, e Ele quer que você conheça o seu bairro, a sua cidade, e através da sua vida, no seu bairro, na sua cidade, na sua família, as pessoas vão conhecer a Jesus, vão encontrar Jesus. Quando fala, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, você é o próprio Cristo. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Cristo, elas vão querer isso que você tem. Tem uma frase que eu aprendi: a gente não vai mais na padaria para comprar pão, a gente vai para encontrar o padeiro, porque o padeiro é alvo de Jesus. Amém? Eu quero convidar você que escutou essa palavra e sentiu no seu coração de afundar os barcos, de queimar as carroças, o arado, para viver o que Deus tem para a sua vida, sem medo nenhum, de dar um passo como o Indiana Jones e Deus colocar as mãos embaixo do seu pé e falar: filho, vai caminhando porque eu estou segurando. Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. A partir do momento que ele começou a prestar atenção e olhar para trás, ele começou a afundar. Então
Então nosso alvo tem que ser a Cristo. E quanto mais perto dele a gente chega, mais as pessoas olham para nós e querem viver o que a gente tem vivido. Amém? Então você que sente, eu quero convidar você para estar vindo aqui na frente. Como eu falei, não tenha medo, porque é o próprio Jesus que vai caminhar com você e vai te levar a lugares que você nunca imaginou, lugares que você até sonhou, mas não tinha perspectiva.